podemos até para o próximo slide. Também aproveitar já para agradecer aí a organização por ter aceitado nossa submissão e todo mundo que está aqui assistindo a gente. A gente vai falar sobre a diversidade e inclusão como uma ferramenta de aprimoramento de uma equipe ágil na prática. E aí, especificamente, assim, mais voltado para colaboradores neurodiversos. E como é que a gente fez, no nosso caso, assim, da André e do meu, para a gente usar aqui na IBM, ambas trabalhamos na IBM, para usar os métodos ágeis para, de fato, integrar pessoas neurodiversas no time. E como não poderia ser diferente, André está aqui para falar do lado do neurodiverso e eu vou falar do lado da pessoa que estava liderando o time, no caso, né, que era Integration Manager da Squad. A nossa agenda, a gente vai falar do neurodiversidade, como é que a gente se conheceu, o que é o mundo VUCA, o que é o mundo BANI, o manifesto ágil, as metodologias ágeis e como é que a gente dá match aí de métodos ágeis com diversidade. Beleza, só dando boa tarde a todo mundo, me apresentando um pouco aqui. Eu sou a Andrea, trabalho como Technical Owner, né, na IBM há aproximadamente um ano e alguns meses, e tenho algumas experiências anteriores com gestão, com análise de desempenho, experiências esportivas principalmente. Minha formação ela está bem relacionada à gestão, apesar de eu já ser formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu tenho MBA em gestão estratégica, minha graduação em educação física foi com o foco em gestão esportiva, e eu tenho um diagnóstico tardio de autismo, né? Eu tive diagnóstico com 30 anos de idade, falando um pouco dessa questão aí. A gente vai entrar um pouco nessas questões do autismo aí para frente, mas só me apresentando e fazendo a apresentação visual. Eu sou uma mulher de aproximadamente 1,70 e branca, estou trajando uma blusa social de cor vermelha e deve ter um fundo meio branco aqui, quase que escolar ao fundo, para todos verem. Mari? Pode ir para o próximo slide? Acho que o slide está meio rebelde. Eu passei aqui, não está aparecendo você, não. Agora foi. Acho que eu zerei da comunicação. Então, meu nome é Mariana. Vamos ver se... Agora foi. Vou fazer minha... Vai dar certo. Eu sou uma moça de cabelos compridos, tenho bochechas grandes, estou vestindo uma camisa e um casaquinho. Eu atualmente sou Enterprise Architect na IBM. Trabalho junto com a linha estratégica do nosso subdomínio, que é de tecnologia aqui no Brasil. Meu foco é a adoção de melhores práticas de engenharia e software pela organização. Apesar de hoje em dia eu não desenvolver mais, eu me considero desenvolvedora, uma vez programadora, sempre programadora. Eu confio muito na questão dos dados e de como é que isso traz, de fato, um retrato real da situação e da organização para a gente tomar decisões melhores. E mais que isso, eu acredito muito nas pessoas e que a organização é feita, né, por indivíduos e por isso que a gente precisa valorizar esses indivíduos que, de fato, vão ser aqueles que fazem as coisas acontecerem. Eu tenho bacharelado em sistemas de informação e também tenho uma formação executiva em gestão de projetos de inovação pela Universidade de Akron, em Ohio, nos Estados Unidos. Então, muito prazer em conhecê-los e vamos lá. Passou o slide? Essa vez foi rebelde? Ainda não, ainda está meio rebelde. Está com delayzinho. Agora foi. Agora passou. Tá, ele deve estar com... Isso, tá com um delayzinho. Eu vou começar. Perfeito. Então, só para poder contextualizar um pouco sobre o que é neurodiversidade, eu acredito que assim, a gente está numa trilha de diversidade, isso, né, talvez permeie muitas discussões aí no dia a dia,
mas trazendo um conceito um pouquinho mais técnico, né? Ele é um termo que é utilizado em diversos aspectos, aí, tanto da psicologia, do mundo do RH, para poder falar sobre variações do cérebro humano de acordo com cada indivíduo em relação à sociabilidade, aprendizagem, atenção, humor e outras funções cognitivas. Essas variações, elas são variações consideradas naturais, então é importante falar porque nem toda questão neurodiversa é tratada como uma patologia, como uma doença. O autismo ele se enquadra nesse espectro aí da neurodiversidade, assim como o TDAH, assim como a bipolaridade, mas eu vou trazer um pouco do contexto do autismo justamente porque é a vivência que eu posso falar um pouco e mostrar sobre. A gente trouxe um pouco desses dois símbolos aí, que é o que muito se vê aí tratando na comunidade, quando a gente fala da pessoa autista, porque eles trazem essa representação. Então, toda vez que vocês estiverem no contexto que vocês verem esses símbolos, eles estão se referindo à pessoa autista. O símbolo da direita, apesar de muitas pessoas questionarem, ter um significado um pouco controverso, já que a sua própria escolha, a ideia de encaixe de peças diferentes, desencaixes, muitas pessoas interpretam como uma forma de exclusão, ainda assim é um símbolo utilizado oficialmente pelo governo brasileiro. Então, talvez vocês já tenham reparado que começou a aparecer em placas de supermercado, em placas de aeroportos, esse símbolo, porque ele traz essa ideia da inclusão, já que, de acordo com a legislação atual, a pessoa autista ela é considerada com os mesmos direitos e garantias que uma pessoa PCD pela legislação brasileira. Então, eles passam a incluir esse símbolo. O símbolo do lado esquerdo é um símbolo interessante porque ele é construído pela comunidade autista. Quando eu digo comunidade autista, que eu estou trazendo muito uma certa aba do espectro aí que diz sobre os autistas de baixo nível de suporte. Houve uma mudança recente em toda essa questão de CID, de patologias recentemente, em que síndrome de Asperger, antes era considerado um CID separado, passou a englobar essa ideia do que é o transtorno do espectro autista. Então vocês vão escutar muito termos como nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, e justamente falando sobre essa amplitude que é o espectro, que está relacionado a questões cognitivas e pode ser desde uma pessoa que consegue em algum nível se forçar a certas interações sociais a pessoas não verbalizadas. Então a ideia desse símbolo da esquerda é trazer essa ideia de diversidade através das suas cores e através do símbolo do infinito, já que é uma coisa intrínseca a nós. Foi um símbolo adotado aí, então pela comunidade. Tá? Eu estou passando o slide agora, vamos ver se ele vai aparecer ou não, mas se você quiser começar a falar, Mari, uma hora ele vai aparecer. Oi. E aí, como é que a gente se conheceu, né? Como é que a Andréia veio parar aqui na IBM? A IBM ela teve um processo bastante especial no ano passado, que foi de integrar mais neurodiversos para os times de desenvolvimento, especificamente as pessoas autistas. E aí foi feito um programa de, primeiro, desenvolver essas pessoas, respeitando o estilo de aprendizado delas, então foram dados cursos para elas pudessem aprender. Não foram só desenvolvedores, foram pessoas no contexto de tecnologia, no geral, né? Agilistas ou testers. E aí, depois desse processo de aprendizado, eles apresentavam uma showcase para a gente, no caso, os times da IBM, né, que estavam participando desse processo. E aí tinha um match, que foi uma coisa que eu achei muito legal que eles fizeram no processo. A pessoa que estava do lado deles, né, da galera autista que estava estudando e sendo preparada e fazendo essas aulas, eles tinham que escolher o time e o time tinha que escolher com eles. Então tinha que ser realmente um match, assim. E por coincidência, a Andrea foi a nossa primeira opção e ela também, a gente também foi a primeira opção dela. Então a gente teve alguns encontros durante esse processo e ela veio para o nosso time de desenvolvimento. E uma coisa que eu achei importante também durante esse processo é que durante um ano, tanto a Andrea quanto eu, como squad líder da época, a gente foi acompanhada por uma equipe que era especializada em acompanhar pessoas autistas, para a gente que era do lado da liderança entender, né, as adaptações necessárias, como é que a gente precisava interagir, entender o perfil de cada um. A Andrea trouxe uma coisa que foi muito legal e importante para a gente, que foi o Manual of Me, né, o manual de mim, com informações sobre ela, como ela preferia interagir, se era por texto, se era por vídeo, se ela preferia ligar a câmera, se ela preferia não ligar a câmera.
se ela gostava que a gente ligasse para ela ou não. Então, todo esse preparo da empresa, todo o preparo da própria André, que foi muito proativa em algumas partes desse processo, fizeram essa transição e essa integração da Andrea com a gente. E aí, também teve uma parte que eu, como Integration Manager, né, como líder daquela squad, eu também fazia parte desses encontros com os psicólogos, eram separados. E eles passavam alguns materiais para a gente, etc. Mas eu também corri muito atrás, né? Porque eu queria realmente fazer com que a experiência da Andrea no nosso time, eu cheguei na alguns deles, potencial, uma pessoa extremamente inteligente, eu queria que fosse realmente uma experiência que desse para ela um crescimento de carreira, tivesse um impacto na vida dela, que fosse positivo. Então, eu estava ali dedicada também a fazer isso acontecer de verdade, e a empresa me apoiou muito nisso, e a Andrea também foi muito participativa em todo esse processo. Assim, a gente se conheceu. Só acrescentando um pouquinho, acho que do meu lado, né, o processo ele envolveu aí uma conversa com psicólogos que a gente tinha, alguns testes que a gente fez. O processo especificamente, ele englobava apenas pessoas que já foram laudadas, e isso praticamente dá uma outra palestra sobre a discussão do laudo, da questão da inclusão aí, da acessibilidade ao correto diagnóstico para pessoas que estão dentro do espectro, especialmente mulheres. Mas foi um projeto muito inclusivo, mas realmente foi uma seleção que fugiu um pouco ao padrão. E, entrando um pouco mais no assunto da palestra aqui, a gente quer abordar um pouco como que foi essa questão da metodologia ágil. Ela foi muito trabalhada ali, tanto pelo grupo mesmo da Especialisterra, para quem estava entrando, discutindo, quanto a nossa vivência, e a gente queria trazer algumas coisas, mas para isso a gente tem que trazer alguns conceitos antes. São conceitos relacionados aí à gestão, ao mundo moderno. Então, eu só queria falar um pouquinho sobre 2 pontos, que é o mundo VUCA e o mundo BUNny. Atualmente até se diz que o mundo BUNny substitui o mundo VUCA, né? O VUCA ele é uma sigla em inglês, que ele vai tratar sobre volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, e ele diz sobre métodos e formas da preparação de seja uma empresa, uma corporação, uma organização, para essas inconstâncias que o mercado poderia oferecer. Então, falava-se muito sobre o método VUCA. Então, quando você tinha um problema, uma questão, você tinha que analisar os itens que se referem à volatilidade daquela questão, quais que eram as incertezas do problema, qual que era a complexidade, quais eram as ambiguidades, e assim se seguia até que as próprias transformações da última década, eu posso dizer até aí das 2 últimas décadas, pensando que o VUCA é um conceito mais antigo, trazem essa ideia de que o mundo está se tornando VUCA. Então, ao invés de ser um ponto de desastre, um ponto de anomalia, ele passa a ser uma constante no nosso dia a dia. E, a partir daí, a gente passa a ter essa visão do mundo se tornando VUCA. E, dentre essas várias incertezas aí que surgiram ao longo do último tempo, teve uma que todo mundo vivenciou, não tem como, seja qual a sua opinião, percepção, como isso afetou seu cotidiano e a sua família, mas foi a pandemia. A pandemia existiu, a Covid existiu, outras pandemias existiram, mas dentre os vários movimentos que aconteceram, eles trouxeram uma ideia que já vinha sendo construída da renovação desse conceito do VUCA, que é a ideia do mundo BUNny. O BUNny, ele traz o mesmo preceito do VUCA, né, de falar sobre a volatilidade, a incerteza, a ambiguidade, a complexidade das questões, mas ele vai trazer novos termos para tentar encaixar ao que é essa nova geração, esse mundo ultra tecnológico, extremamente acelerado e tão inconstante que está acontecendo. E aí ele vai trazer 4 palavras aí muito fortes, que talvez muitas pessoas até percebam elas ao longo do seu cotidiano, que é o brittle, né, que é a fragilidade, o anxious, a ansiedade, não linear e incompreensível. Então, esses são os 4 termos que, nessa visão, definem o que é o mundo, o mercado, os negócios e as questões hoje em dia. Elas são frágeis, muitas vezes elas são envoltas de aspectos ansiosos, elas são não lineares e muitas vezes incompreensíveis. Esse incompreensível está muito atrelado a uma ideia de imprevisibilidade da situação que pode vir a acontecer diante do cenário atual. E quando a gente está falando aí de gestão de empresas, gestão de projetos, isso daí bate muito com o que a gente conhecia até então com as metodologias como Waterfall, porque
apesar disso existir e ainda terem seus encaixes, a gente está falando de um mundo imprevisível. Então a gente precisa de uma volatilidade, a gente precisa de uma maleabilidade. E eu gosto muito de citar essa questão do autismo, porque o que as pessoas veem como um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível, que é o que está se tornando agora, eu falo que a pessoa autista, ela vê o mundo assim desde que ela nasceu. Uma das principais questões e características do autismo aí, que está relacionado um pouco da teoria da mente, é essa dificuldade de se adaptar a mudanças. Então, mesmo mudanças que para uma pessoa neurotípica, que é como a gente se refere àquela pessoa que não tem questões da neurodiversidade, seja TDAH, seja autismo, não estão nesse espectro, muitas vezes são pequenas mudanças que não afetam o seu cotidiano, seja um atraso em uma reunião, ou que afetam, mas de uma forma baixa ou moderada, podem ser motivos, muitas vezes, de uma crise para uma pessoa autista. Então, desde que a gente nasce, desde que a gente tem essas manifestações sintomáticas, a gente lida com um mundo completamente instável. Quando a gente vai para um mercado também instável, a gente entra no encontro dessas duas coisas, que é como lidar com isso. E quando eu entrei na empresa e tive a oportunidade de trabalhar com a metodologia ágil aplicada na prática através do Scrum, através do Kanban, a gente foi percebendo formas de integração que não só serviam para gerir o projeto, mas muitas vezes ajudavam na comunicação e interação entre as equipes, ajudavam no nosso cotidiano, ajudavam muito na minha interação e conexão com o dia a dia. Para isso, eu vou trazer um resumo do resumo aqui do que é o Manifesto Ágil. Acho que muita gente já está mais do que careca, não só de saber, mas de questionar e repensar. Hoje muito se fala o que é o ágil de verdade, né? Mas, em resumo, assim, até para quem não tenha tanto contato, ou às vezes está aí trabalhando há mais tempo, a gente está falando de 4 valores e 12 princípios. E aqui a gente vai focar um pouco nos valores, sempre naquela máxima do ágil, em cima dessas frases, que fala que o da esquerda sempre mais do que o da direita nas frases, né? Então, os indivíduos nas interações, eles estão à frente dos processos e ferramentas. O funcionamento de um software à frente da documentação, a colaboração com o cliente à frente da negociação e o responder à mudança mais do que seguir um plano. E aí, quando a gente entra na questão da neurodiversidade, e aí eu posso falar por experiência própria e em seu nível, cada pessoa neurodiversa pode saber como que a zona da direita é uma zona de conforto para a gente ter processos, ferramentas, uma documentação definida, uma negociação definida, um plano definido. É o mundo utópico que a gente gostaria de dizer, porque a imprevisibilidade gera ansiedade e estresse a níveis patológicos. Enquanto as interações sociais de indivíduos, a forma e a dinâmica do dia a dia, a colaboração e a forma de lidar com o outro e a resposta às mudanças são que costumam gerar crises no nosso cotidiano. E aí, de repente, você tem pessoas neurodiversas entrando em um mundo tecnológico extremamente mundo bunny, né, completamente instável, e ainda lidando com uma metodologia que martela isso. Mas, ao mesmo tempo, como que esse questionamento pode ser uma resposta para tudo aquilo que a gente está trazendo? E aí, de repente, as próprias propostas da metodologia ágil passam a ser respostas para essas questões que a gente tem vivenciado. E quais são essas questões que trazem essas respostas para a gente? O Scrum, quando ele define ali os seus ritos diários, o seu planejamento, a sua forma de viver, ele está ali tentando criar âncoras em cima à instabilidade que é o projeto, a instabilidade que é todo o processo. Então, quando você tem um Scrum Master, você tem um PO, você está criando âncoras de referência em cima de instabilidade. Então, não adianta você querer simplesmente criar caixinhas lógicas de colocar tudo isso e apenas fechar o escopo e querer que aquilo seja entregue pronto. Você tem que entender as âncoras, e essas âncoras são as nossas entregas. Então, os métodos ágeis e a comunicação transparente, eles auxiliam a empresa no seu direcionamento, assim como na minha vida e na vida de muitas pessoas, ter estas âncoras de planejamento com a equipe são o que me auxiliam a conseguir trabalhar, a conseguir ter um alto rendimento e estar próximo do cotidiano do meu time. Aí a gente entra com as questões que abrangem muito o Manifesto Ágil, que é o planejamento moderno. Se a gente está falando de projetos, a gente está falando de empresas, a gente está falando de corporações.
Então, a gente tem aquele planejamento estratégico que muitas empresas faziam, de 5, 10 anos, e fazem até hoje, eles não perdem sua importância, mas é preciso entender a volatilidade. Então, ao se fazer um planejamento estratégico a médio e longo prazo, atualmente, os planejamentos modernos, eles vão trazer muito mais diagnósticos constantes, métodos enxutos, mais específicos de ataque efetivo a diversos problemas que podem acontecer e direcionam as empresas a situações de instabilidade para que elas possam sobreviver, assim como aconteceu com a pandemia, que foi o nosso maior exemplo. E no contexto da neurodiversidade, poder saber que você tem ferramentas de planejamento para atacarem essas instabilidades te dá uma segurança, tanto quanto poder ter um planejamento do que eu vou fazer nos próximos 7 meses. Então, assim, eu gosto muito dessa expressão do planejamento estratégico junto com ao método ágil aplicado à vida do neurodiverso, como o ágil dá a capacidade, seja a pessoa, seja a empresa, de gerar estabilidade em cima do imprevisível, ou seja, você consegue passar a prever o caos. Você sabe que algo vai ser imprevisível e você se prepara para aquilo. E isso não abrange só a pessoa, né? Quando a gente está falando isso a nível organizacional, a gente está falando que diversos setores de empresas, como metodologias ágeis, comunicação e organização, conseguem abraçar isso. Então, não é restrito à tecnologia em si, não é restrito ao desenvolvimento. A gente está falando que a equipe de marketing consegue aplicar uma metodologia ágil, a gente está falando que o próprio business, o próprio core, diretor da empresa, consegue pensar de forma ágil. Então, o manifesto ágil ele vai muito além das suas regras, muito além dos seus princípios, ele vai para a forma de pensar daqueles que o compõem. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como que essas características da metodologia ágil, ela casa ali com a neurodiversidade. Para isso, eu vou citar aqui alguns exemplos, se a Mari quiser complementar em algum momento pode passar, porque acaba que são os dois lados da moeda. E assim como a gente tem o lado esquerdo e o lado direito dos princípios da metodologia ágil, vou trazer aqui um pouco o lado esquerdo e o lado direito da neurodiversidade, porque muita gente fala que o Asperger, o autismo, ele traz características positivas, mas sempre vão vir com essas características patológicas, isso é inegável. Então, de um lado, a gente vai ter o hiperfoco, que é essa capacidade de ficar horas e horas e horas numa mesma atividade, com um asterisco que tem muito a questão das pessoas que têm comorbidades associadas, como é o TDAH, nem sempre ela vai ter um hiperfoco específico em algo, ou a forma como ela vai manifestar o hiperfoco vai ser em diversos tipos de atividades diferentes, mas ela ainda vai ter aquilo que ela é extremamente necessário. A facilidade de concentração por longos períodos de tempo, nem todas as pessoas autistas têm essa característica, porque pode estar ali atrelado à questão do TDAH, mas muitas pessoas conseguem ter isso, e nem sempre isso é uma grande vantagem, porque muitas vezes você precisa conseguir quebrar essa concentração em algum período e você não consegue, enquanto pessoas com TDAH vão ter essa facilidade de transitar em diversas áreas. Tem uma habilidade visual, de percepção de detalhes, isso está relacionado a uma percepção sensorial maior, seja sonora, visual, auditiva. Então, análise de dados em listas longas, cansativas, eles tendem a encontrar mais padrões de erros, que casa com o próximo item, né, que é a facilidade de encontrar padrões e uma grande atenção a detalhes, que é a forma da visão. Eu gosto de trazer esse exemplo, porque muitas pessoas já me perguntaram, tá, mas peraí, você está falando aí normal, você está palestrando, você vai dizer que você é uma pessoa autista? Sim, porque a habilidade de fala pode ser comprometida, mas não é isso que define uma pessoa ser ou não autista. E muitas pessoas falam, tá, mas então como que você enxerga o mundo? Eu falo que é como se fosse uma grande lente de zoom. Assim como, sei lá, quando você está com o Windows aberto, computador, alguma coisa, você dá um zoom na tela e você passa a ver só um recorte. Aquilo é uma forma de ver o mundo. Imagina que todo o campo visual que você tem, quando você puxa uma memória, você tem só um recorte daquele campo. Que seja uma tecla na sua frente, que seja um pé. Ao mesmo tempo que isso te tira um pouco da visão do todo, em algumas situações pode gerar agonia quando não bem trabalhado, te dá uma atenção grande aos detalhes. E aí, nessa balança, a gente tem a questão da falta de contato visual, é um desafio que eu pessoalmente tenho. O contato visual que eu faço é superficial, eu evito, eu olho para o ombro, olho para o pé, essa questão do contato olho no olho é realmente difícil. As interações sociais,
A dificuldade nem sempre está relacionada a conseguir ou não, mas o desgaste que uma interação social gera. Então, eu consigo estar nesse evento palestrando, por exemplo, mas o nível de desgaste, tempo de recuperação que eu preciso para estar em outro evento, conversar com outra pessoa depois, pode ser que eu tenha que ficar 3 dias em casa em silêncio, por causa do excesso de estímulos. E muitas vezes para uma pessoa é relaxante para o happy hour, enquanto para mim é extremamente cansativo. É como se fosse o pior do que uma reunião. Isso também acaba gerando necessidade de rotinas e previsibilidade. Como o mundo é muito o tempo inteiro, todo, questão sensorial e tudo acontecendo, a gente sempre precisa da rotina, saber quem vai estar, como é o ambiente, o que vai acontecer, qual é o projeto, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã. Essa necessidade de rotina, as pessoas veem com uma forma positiva, mas é a necessidade de não se quebrar esta rotina. Quebrar rotinas pode gerar crises. E isso acaba precisando também de uma comunicação clara e objetiva. Tem questões comunicativas não só atreladas a conseguir falar ou não, mas dificuldade de entender metáforas, dificuldade de entender nuances, piadas e palavras, uma certa literalidade, que uma comunicação muito clara e objetiva não bem feita podem afetar o trabalho e o toque, que nem todo mundo tem, claro, a gente está falando aí do transtorno obsessivo-compulsivo, mas que podem afetar. Trazendo essas características, a gente pode começar a falar, eu vou puxar a Mari para a gente bater um papo agora, sobre como que isso tudo afetou o nosso cotidiano, e como que a presença de uma pessoa neurodiversa no time ágil e a minha presença no time ágil como pessoa neurodiversa auxiliou na minha vida, me trouxe perspectivas de conseguir estar no mercado de trabalho, que é uma dificuldade de pessoas autistas, e se isso ajudou de alguma forma a equipe, sabe? Sim. Até enquanto você estava falando, eu lembrei de uma pergunta. E aí eu queria que a Mari faça um pouquinho aí da experiência, do que ela tem tido comigo. Todo mundo sempre me pergunta se eu tive que mudar a squad inteira para receber a Andrea. Eu acho essa pergunta super engraçada, assim, porque é óbvio que não. Eu falo que eu tive que melhorar como Iteration Manager, eu tive que tentar melhorar nossos processos inteiros. E que a Andrea, ela foi a motivação por conta disso. Porque, como ela disse, quando o ágil ele é bem aplicado, ele é bem estruturado, acaba que a vida dela ficava mais fácil. Então, foi quase uma autoanálise de ver onde é que eu estava errando e melhorar esses processos. Então, eu acho que a squad toda ganhou com a presença da Andrea, além da profissional incrível que ela é, porque a gente teve que, de fato, documentar melhor nossos processos, ter mais clareza na hora de se comunicar. Então, tipo assim, usar menos figura de linguagem, ser mais assertiva, falar as coisas diretamente, comunicação assíncrona, enquanto a gente estava assim, né, trabalhando remoto, todo mundo, não ficar cobrando a pessoa para responder rápido, mas de fato fazer a comunicação assíncrona funcionar. A questão da câmera, né, nunca foi obrigatório a gente estar com a câmera aberta aqui, mas passou a ser muito mais opcional do que era antes, porque a Andrea geralmente prefere ficar com a câmera desligada. Então, eu acho que a gente ganhou uma profissional incrível e a gente foi obrigado a resolver os nossos processos e melhorar nossos processos internos, exatamente por essa necessidade que havia para a gente se comunicar melhor com a Andrea, o que eu particularmente acho maravilhoso, assim, porque às vezes a gente deixa os erros escaparem porque a gente lida bem com certas nuances que a gente não deveria aceitar, né? E a gente acaba aceitando no dia a dia. E aí, para abraçar a Andrea, integrar a Andrea, a gente teve que realmente se acertar. Então, eu falo que ela só veio nos lembrar que a gente tem muito a melhorar ainda. E aí, como é que a gente fez aqui dentro da squad? A gente melhorou nossos ritos, né? Nossa squad usa o Scrum. Eu estou em outro time agora, eu estou falando nossa squad, mas nosso time teve que melhorar os ritos externos. Estabelecer essas regras bem claras também foi outro ganho para o time, porque tudo que às vezes ficava muito interpretativo passou a ser assertivo, porque era exatamente aquilo que estava escrito, nós estávamos estabelecendo. Seja como um contrato social do próprio time, seja o que a gente estava sendo requisitado de fazer, né? A gente precisou trabalhar muito mais os nossos critérios de aceite, por exemplo, e requerimentos que a gente estava recebendo. Ajudou muito a gente na comunicação, como eu falei anteriormente, que agora que já mudou, e também ajudou a gente a criar padrões que foram benéficos para todo mundo na hora das nossas interações. A hora que vai ser reunião,
se vai mudar, como é que a gente vai comunicar isso, e é óbvio que acabam acontecendo coisas que são inesperadas ainda durante o dia a dia. A Andrea trabalha numa aplicação de alta criticidade com 100 mil acessos e muita loucura acontecendo ali dentro, mas eu acho que se a gente não tivesse bem estruturado e se a gente não tivesse a Andrea também, talvez a gente tivesse levado mais tempo para notar essas coisas, que com a presença dela aqui acabou sendo, entre aspas, obrigatória, né? A gente quis fazer mais aquilo porque a gente queria ver ela integrada no time. E essa questão de auxiliar, de preparação social também, que eu acho que é importante. Às vezes a gente ia ter uma reunião e a gente não refinava tanto a reunião, era muito mais Slack. E agora a gente faz toda uma preparação antes das reuniões, o que é ótimo, porque acaba que a gente vai para a reunião, o time todo mundo mais assertivo, e a Andrea é muito mais consciente também do que vai acontecer e etc. Sobre pontos negativos, né, que a gente não botou ali no slide e etc. Eu acho que o único ponto negativo foi não ter a Andrea antes. E essa iniciativa não ter acontecido antes. Eu acho que a gente foi muito beneficiado com a presença dela aqui. E aí tem um estigma, que é um estigma que parece positivo, mas eu acho que é um estigma perigoso, de achar que todo autista é gênio, né? Todo autista é um primo de Einstein. Tipo, se você tem Asperger, automaticamente você é o supra-sumo da inteligência. De fato, a Andrea, ela é muito inteligente, muito mais inteligente que a média, mas eu acho que a gente não pode tornar isso um peso e entender que cada autismo é um espectro, né? Então, tem pessoas que estão em diferentes lugares desse espectro e não colocar esse peso neles, né? Como se eles fossem super gênios que fossem resolver todos os nossos problemas, mas sim como indivíduos que têm características próprias, um nível, um ritmo de desenvolvimento próprio, e como é que a gente pode colaborar com eles e ter os benefícios aí de tê-los como nossos colaboradores também. E Sim. Eu acho que a gente também teve muita sorte, que o nosso time é um time muito nerd e legal, então a gente teve muita integração. Acho que todo mundo foi muito empolgado com a presença dela, de querer mudar e melhorar as coisas. Então eu acho que quando o time também enxerga isso como um benefício, como uma melhora, ajuda a gente a criar essa adaptação e desenvolver essas mudanças internamente. André, você ia falar alguma coisa, eu acabei continuando falando. Não, não tem problema. Eu acho importante até a gente citar um pouco disso e eu trazer um pouquinho, porque é claro que nem tudo são flores. E tiveram seus desafios. Eu mesmo lembro quando eu cheguei para Mari várias vezes, falei, Mari, essa tarefa eu não consigo. Mari, essa ação eu não vou conseguir fazer. Mari, o que está escrito aqui? Eu não estou entendendo. Semana passada mesmo teve uma reunião que as pessoas estavam comentando coisas que eu tive que parar o time e falar, gente, isso que você está falando é uma brincadeira ou vocês estão falando sério? Porém, e aí eu ponho uma característica, a gente trabalha numa empresa que ela é multinacional, então a gente está falando de praticamente uma cidade dentro da empresa. E é preciso ter essa consciência de que eu dei sorte no time que eu entrei, eu falo muito isso, porque nem todo mundo recebeu treinamento. Essa integração ela foi possível porque houve uma abertura por parte do time em se interessar em entender a neurodiversidade e não só para mitigar as minhas questões, como também para entender as melhores possibilidades que aquilo agregaria ao time. E talvez uma das coisas mais interessantes que aconteceu é que quando, por exemplo, eu cheguei com a proposta do Man of Me, que ela vem do pessoal da Inglaterra, da IBM, que já trabalha com isso já há algum tempo, que em resumo é quando uma pessoa entra no time, você escreve um manual em que você faz como se fosse um manual de instruções, tipo, como eu gosto de ser chamado, o que eu gosto de fazer, como eu gosto de me focar, eu prefiro que me chama por mensagem, por e-mail, se pode me ligar, se eu não liga só nessas situações, e todo mundo tem seu manual de instruções pessoais. Foi quando eu apresentei isso, não é que as pessoas olharam e falaram, nossa, que legal esse manual, mas como as pessoas mesmo percebem quando elas se forçam muito, e talvez por não ser tão desgastante, elas apenas estão ali no dia a dia e não percebem como isso pode ser improdutivo. Porque várias pessoas chegaram e falaram, nossa, é mesmo, eu não gosto que me chama assim por chamada, eu prefiro tentar uma conversa por Slack antes. E o time mesmo percebeu que, pera, se outras pessoas aqui também não gostam disso, por que a gente está fazendo isso? Qual que é o intuito disso? Então, acho que a principal lição aqui é o escutar o outro. A neurodiversidade é uma questão, talvez eu
precisei de um áudio para muitas pessoas me ouvirem, mas especificamente o time, foi uma questão de escutar o outro e perceber que a gente tinha que se escutar. E aí, quando a gente entra aí um pouco mais nesse tema da metodologia ágil, é importante a gente destacar aqui o pensamento ágil, a metodologia ágil, ela traz liberdades para uma volatilidade do projeto, porém através de regras. Um dos maiores pecados que muitas empresas principalmente começam é achar que o método ágil é o método do pode tudo, pode fazer qualquer coisa. As regras e os ritos, eles estão ali e eles podem e devem ser adaptados para o seu contexto, desde que tenha contexto, mas você precisa, mesmo que não sejam aqueles que sejam os seus, ter ritos e regras e formas bem estabelecidos, que são os seus pontos de ancoragem para o projeto. Então, não, a minha equipe não lida bem com o formato de ter uma retrospectiva, depois a planning, a gente prefere fazer tudo junto. Tudo bem, mas vocês precisam deste marco, que seja 15 dias, que seja uma vez por semana, que seja uma demanda do projeto a cada um mês. Não precisa de dailies diários, pode ser daily uma vez por semana. Mas você precisa destes marcos para, no meio dessa navegação muito turbulenta, todo mundo falar, opa, peraí, a gente é um time. Opa, peraí, a gente é um time. E não é só o time dos dev, não é só o time dos DBA. É o time de marketing, é o time de dev, é o time que compreende o projeto como um todo. Não adianta você ter a ideia do navio, né, em águas turbulentas, você ter 4 pessoas extremamente especialistas em comandar e tocar o timão e olhar o direcionamento, se pelo menos de tempos em tempos alguém não vai até os remos e orienta as pessoas, ou as pessoas dos remos não passam feedback. Olha, vocês estão falando para ir em tal lugar, mas a gente não consegue fazer isso. E a neurodiversidade, ela acaba casando muito nesse aspecto, porque o mundo ele é muito instável e turbulento para a gente o tempo inteiro. O som do ar-condicionado aqui, as pessoas me conhecem quase como se eu tivesse 24 horas por dia de fone, porque é o que me faz estar aqui. O som da luz, o barulho dos passos das pessoas ao redor. Então, eu já tenho que lidar com todas essas questões diariamente. Eu tenho que focar no projeto, e se eu não tenho essas âncoras, isso me gera instabilidade. Então, assim, casamento de metodologias ágeis com um time diverso, eu estou falando de neurodiversidade, mas a diversidade de pensamento é importante, atrelado ao respeito a escutar o outro, é o grande segredo para o sucesso de um projeto, de entender suas regras como time, entender suas formas como time e poder seguir. E aí a gente entra nessa ideia de que o uso da metodologia ágil é um método que te prepara e te planeja para reagir à instabilidade e ao caos. Então, assim como antes você tinha os planejamentos estratégicos e as formas totalmente truncadas, em que você tem, a gente vai fazer isso, a gente vai ficar 3 meses nisso, depois 3 meses nisso, e aí depois de 6 meses a gente vai entregar a Y, ela dá uma fluidez para a gente conseguir trabalhar nessa instabilidade. Por um exemplo do projeto que eu estou atualmente, como a Mari falou, é um projeto com mais de 100 mil acessos, é uma aplicação global, ela está em constante desenvolvimento, em processo de atualização tecnológica enquanto ela está ativa, então são dinâmicas assim, muito intensas, que a gente precisa de âncoras, ela tem que funcionar, a gente precisa trabalhar com prazo. O povo fala, não, mas a gente está no método ágil, a gente não, você trabalha com prazo, mas quais são esses prazos? Você não vai falar uma data final para sua aplicação estar pronta e acabou e aquilo não vai mudar. Mas você tem que se planejar e estar preparado às mudanças. E esse estar preparado às mudanças é o que faz com que eu consiga estar no trabalho agora. Uma empresa que não consegue aplicar corretamente o método ágil, infelizmente eu já tive experiências, freelancers e outras perspectivas assim, gera um nível de estabilidade que a pessoa neurodiversa ela não consegue focar, ela não consegue estar ali, gera uma sobrecarga muito grande. Agora, se você consegue mostrar para essa pessoa que você tem âncoras e formas específicas de lidar, os dois lados saem ganhando. Tanto pela parte do respeito, a parte pela integração do time, quanto propriamente a pessoa neurodiversa tendo as suas âncoras e podendo seguir, e o time em si conseguindo ter o melhor rendimento de todo o projeto. Muitas vezes uma pessoa é tida como alguém que precisa de muito suporte, que não tem apoio, quando, se você tem uma estrutura, ela vai ter um rendimento muito maior que pessoas muitas vezes neurotípicas, porque ela está em seu ambiente de conforto e tem as suas âncoras. Então, assim, enxerguem a metodologia. Você quer falar, Mari? Porque acaba que cria realmente um ambiente que seja fértil para que você aflore, assim, né? Para que você se desenvolva. A gente meio que bateu o tempo já.
Eu não sei se alguém do chat gostaria de enviar alguma pergunta para a gente. Eu vou parar o compartilhamento aqui, gente, para a gente poder responder as perguntas. A gente tem mais detalhes de como a gente implementou, de como a gente usou isso. É que a palestra é mais curtinha, né? Foi uma palestra de 35 minutos. Se vocês quiserem contactar a gente pelo LinkedIn, vocês podem contactar. A gente está super aberta para ver como é que a gente pôs isso na prática. E vai ser um prazer aí auxiliar outros times e outras equipes também a usarem o método ágil do jeito que a gente usou, assim, de uma forma de inclusão dentro de times de desenvolvimento ou não. Muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada, Andréia, também.